Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele encontro semanal onde nós procuramos, no meio da nossa comunidade, identificar e trazer pessoas importantes para bater esse papo conosco, um papo informal, mas que leve para os senhores e para as senhoras informações que eu as reputo interessantes e de grande valor. Hoje, eu formalizei o convite ontem e ele prontamente aqueceu de forma muito digna, de forma muito nobre, ele tem suas ocupações e nesse momento então é que deve estar uma azáfama lá no âmbito do gabinete dele. E ele aqueceu bater esse papo conosco. Eu estou me referindo ao Dr. Fernando Pedrosa, ilustre médico, que é líder de uma classe muito nobre, que é a classe dos médicos, é o presidente do nosso Conselho Regional de Medicina, aqui de Alagoas. Ele trata dessas questões, não raras vezes, cruciais da classe médica. Meu caro doutor Fernando, quero agradecer. Nós fizemos o contato via o amigo comum, doutor Fernando Gambeleira, e daquele contato você disse, não, eu vou abrir um espaço aqui na minha agenda e vamos bater um papo. Então, quero te agradecer em meu nome, em nome dos nossos telespectadores, em nome da casa, você ter vindo aqui e que é motivo de orgulho e honra para todos nós. Então, eu queria já deixá-lo à vontade para que o ilustre amigo possa se apresentar aos nossos telespectadores. E me permita chamá-lo de Fernando, não vai nenhuma descortesia nisso, nós somos da mesma geração, então não há essa hierarquia nem essa formalidade. Fernando, você formou-se em medicina em que ano? Eu colei grau em 1982. 82. Foi no ano da Copa do Mundo. Foi. Aquela Copa do Mundo fatídica para todos nós. O Brasil não ganhou. Exatamente. Perdeu para a Itália, miseravelmente eu chamo, né? Foi. Depois você andou por aí fazendo curso de extensão. Fez mestrado? Fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E a minha militância como médico foi na área de saúde pública. Saúde pública. Nunca ocupei nenhum cargo na esfera de saúde pública no estado de Alagoas, mas sempre dei minha contribuição. E trabalhei em diversas das epidemias que ocorreram por aqui. Algumas porque eu estudei muito, não trabalhei realmente na epidemia de meningite, que ocorreu na década de 70, mas estudei muito sobre ela, os dados que foram produzidos e isso foi o que alavancou a minha vida científica. Posteriormente vieram outras epidemias, a cólera foi um carro-chefe, porque na cólera, apesar de eu não ter um cargo que me designou, nem tampouco um salário para isso, eu me dediquei à parte de tratamento dos pacientes com cólera durante a epidemia que durou 10 anos. E eu, um dia desse, lembrando, doutor Geraldo, é que eu já tenho 40 anos. O tempo é rápido. O tempo é muito rápido. E foi de 1991 até 2001. Está erradicada hoje a cólera? É a cólera ou cólera? A cólera. A cólera, né? Tem pareceres de... Essa não é minha praia, mas eu procurei saber dos que diziam os professores de português. E o certo é a cólera. A cólera, né? É a cólera. E mesmo que não se confunda com a cólera que tem estado anímico, raiva. Né? Estado anímico. Isso. Mas aquela foi a grande experiência de vida que eu carreguei. Com relação desse surto, vamos chamar assim, de cólera que se abateu aqui de forma muito pesada ali naquela região da Lagoa, ali da Mundaú e tal. Exato. Mas dois fatos eu marcaram profundamente. Um foi que o Elton John, um grande astro, né? Sim. Um astro de primeira grandeza da música internacional, ele estava fazendo uma excursão e estava marcado para ele vir para o Brasil se apresentar. Ele estava na Argentina. Quando ele soube do surto de cólera no Brasil, ele já suspendeu tudo e voltou para os Estados Unidos, não se apresentou aqui. E uma outra coisa que eu me lembro é que eu fui ler. E ao ler eu tomei conhecimento de algo interessante. Isso me deixou um pouquinho aborrecido, chateado. É que em Hamburgo, na Alemanha, o último surto de cólera tinha sido em 1890. E em 1991, 90, nós estávamos tendo aqui no Brasil. Aquilo me deixou um pouquinho
aborrecido, né? Eles já tinham radicado na Alemanha em 1890, quer dizer, 100 anos atrás, que não havia mais cólera. Quer dizer, o grande evento que culminou, inclusive, com a identificação do agente etiológico, que foi o Vibrio colérico, aconteceu em Londres, em 1850. Depois mais, depois mais não, nada. aí, nessa mesma época, é interessante esse dado da história, porque foi construído as barreiras, essas barreiras que a gente comenta hoje, e existia as barreiras nas fronteiras do Brasil. E chegou uma galera portuguesa vinda dos Açores e que ela tinha pessoas que haviam morrido durante a viagem e não permitiram que a galera aportasse. Mas tinham pessoas doentes e passando necessidade e fome, porque essa galera não era reabastecida, findou em Belém autorizando que essa galera aportasse. E aí, o que se estima é que nessa aportamento, naquela época a gente sabia quem trazia a doença, que tenha havido a epidemia que graçou pelo Brasil todo e que morreu muita gente mesmo. Eu tenho alguns, quer dizer, inclusive os dados de Alagoas, a época que em Piaçabuçu a população era de cerca de 1.000 pessoas e que faleceram 900 pessoas em Piaçabuçu com cólera. Aqui em Piaçabuçu, em Alagoas também havia um cemitério onde é o Trapichão hoje e que lá se sepultavam com valas a céu aberto as pessoas que desidrata, a cólera desidrata mesmo o paciente. Desidrata rapidamente. E aí houve todo aquele evento e a mim foi destinado de preparar. Eu passei um mês na Amazônia, antes da cólera chegar aqui, ela chegou na Amazônia, porque aí vem o seguinte, a outra parte que é histórica. O Brasil estava preparado, a cólera já estava aumentando no mundo todo e o Brasil tinha se preparado para receber a cólera por avião ou por navio, pelo litoral. E aí a cólera entra pelo Peru e acompanhando o trajeto do rio Amazonas, Solimões, chegou ao litoral, a Belém, e veio pelo litoral, transmitido pessoas a pessoas nesse trajeto, até chegar aqui em Alagoas. E aí eu tive a oportunidade, ou alguns poucos colegas tiveram, de trabalhar na Amazônia. Eu trabalhei no Médio Solimões, enfronhado dentro da floresta amazônica, para cuidar das pessoas. Contraiu malária por lá? Não. Eu procurei saber disso, Jorge. Não havia malária naquela região onde eu tive. E o meu veículo de transporte era helicóptero. Então, num programa do Ministério da Saúde, da OPAS, a gente viajava toda aquela região do Médio Solimões e eu procurei, será que tem malária lá? Não tinha. Fiz a vacina contra febre amarela, né? Antes de sair daqui e não contraí nenhuma doença, nem tampouco cólera, porque a cólera é fecal oral, então a gente só tem que não tomar água. Eu ficava morrendo de sede em algumas situações, mas não tomava água que não tivesse uma procedência conhecida. E aí a cólera chegou aqui em março de 1992, março de 92. E aí nós tivemos 16 mil pacientes com cólera. E aconteceu um fato semelhante a isso que a gente está vivendo aqui. A Secretaria de Estado da Saúde, na época era a doutora Solange Costa, houve uma instigação muito forte da imprensa para que se interditassem as praias do Nordeste. E ela me chamou num sábado e eu fui até a Secretaria de Saúde e ela perguntou, a imprensa está toda aí querendo interditar a praia. Eu digo, não faça essa besteira. Por quê? Ele disse, porque o vibrião sobrevive 2 vezes mais na água salgada do que na água doce. Então nesse caso tem que interditar. Não, porque ninguém bebe água do mar. O inócuo para a pessoa adoecer de cólera precisa de 3 milhões de espécimes. Ingerir 3 milhões de vibrião. E antes da pessoa que vai ingerir isso, vai morrer de hipernatremia, sódio por afogamento, por outro mecanismo, que não é o do vibrio cólera. E as pessoas que estão adoecendo não são as pessoas que frequentam as praias.
Pernambuco havia interditado, e aí o protesto se seguiu em seguida, e eu me lembro que o governador à época, Joaquim Francisco, foi tomar banho na praia para demonstrar que a cólera não pegava na praia. E isso nós não fizemos, e aí eu recebi aquela clássica pergunta do jornalista: quantas pessoas vão ter que morrer para que o senhor tome as providências? Eu disse: nenhuma, não vai morrer ninguém, porque as pessoas que adoecem a gente trata, e essas pessoas não morrem. Foi o que nós fizemos. Nós tivemos aqui em Alagoas, e aí ninguém noticia, ninguém comenta, eu também não tenho preocupação com isso. Nós tivemos a menor letalidade de cólera no mundo. Foi de 0,3%, quando a doença mataria, em tese, 30% das pessoas. Então isso foi a grande vitória que Alagoas... E Alagoas nunca aproveitou disso. Não sou eu, não. Nem fui só eu que fez isso. Eu apenas... Nunca fez a zoada, né? Não. E está aí o que a gente fez, o grande trabalho que Alagoas fez à época, onde a gente teve uma quantidade muito grande de pacientes, mas que... Olha, foram 16 mil casos que nós conseguimos confirmar. O número deve ter sido muito maior, porque a doença, como também o coronavírus, a grande parte dos pacientes tem formas leves. E essas formas leves não chegam a notificação. Elas passam quase sem nenhuma percepção. Passa. Mas, meu caro Fernando, eu convidei aqui para a gente tratar pontualmente desse drama que estamos vivendo, que é uma quadra histórica para todos nós, nossa geração, nunca vi nada igual, que é sobre essa virose que está assolando o nosso país, essa pandemia, né, que está assolando o nosso país. Eu queria logo levar para os nossos telespectadores a seguinte informação: o que é um vírus, né? Porque eu sei que eu conheço a barata, eu conheço um rato, eu conheço alguns vermes, leishmaniose tegumentar americana, etc. Blá, blá, blá. Mas o vírus, o que é um vírus? Diga aqui para os nossos telespectadores, o que é um vírus? O vírus é o ser vivo mais elementar que a natureza pode ter. O ser vivo mais elementar? Mais elementar. Por quê? O que é que a gente conhece de uma célula? As bactérias, os protozoários que o senhor citou. Então, a gente tem uma célula estruturada, que tem núcleo, que tem citoplasma, que tem DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. O vírus é apenas uma banda disso aí. Só tem um ácido nucleico. Ou é RNA ou é DNA. Pode ter os dois, eventualmente? Não, senão ele não é um vírus, ele provavelmente vai ser outro ser vivo, que não classificado como vírus. Mas o vírus é um ser vivo? É um ser vivo. Sim. E isso foi um grande debate, que eu convivi com ele. Ainda tem gente que não acredita nisso, né? Que o vírus não era um ser vivo, porque ele só tem um ácido nucleico, ele não faz o ciclo de Krebs, toda aquela evolução que os seres vivos têm. Então, ele tem só um ácido nucleico. O caso, por exemplo, do corona é um RNA vírus, só tem o RNA com ser vivo. E para ele ter uma manifestação de ser vivo, ele tem que estar acoplado a uma outra célula hospedeira. É o caso nosso, que são as células humanas, que são hospedeiras. Quer dizer que ele, fora de uma célula, ele não vive? Ele não tem vida. Ele tem que entrar dentro de uma célula para se multiplicar. Para se multiplicar, para ter vida biológica nessa situação. E isso é o que diferencia o vírus das outras doenças. E por incrível que pareça, uma coisa exemplo, de uma maneira geral, os vírus são mais fáceis de produzir vacina. Se nós formos na história da vacinação, que começou aí com a varíola, aí você tem vacina eficaz contra sarampo, contra coqueluche, uma série de viroses que nós chamamos da infância e que a gente previne com vacina. Alguns vírus são complexos, porque eles têm capacidade muito grande de mutação. Por exemplo, o vírus da AIDS é um dos problemas, por isso nós não temos vacina ainda contra o vírus da AIDS, mas eu acredito que teremos. Mas se sabe o que é que faz essa mutação, o que provoca essa mutação? É a passagem dele nas diversas células hospedeiras. Em um momento para outro, na hora de se replicar, ele altera o seu ácido nucleico e ele fica diferente. E se esconde dos processos imunológicos
muitas vezes. Esse não é o caso do corona. O corona que está afugentando. Mas ele fala de novo corona? É novo corona porque nunca houve epidemia. Eu acho que a aplicação do termo não está nem muito certa. Mas ele já existia, né? Mas ele já existia. E a gente tem uma quantidade enorme de vírus da natureza que não estão incorporadas ao homem. Vou dar um exemplo, a gente vive. A Amazônia é um celeiro monstruoso para diversos vírus, que poderão, em alguma fase da nossa evolução, se adaptar à natureza humana. Alguns já foram, ocasionalmente atingem o homem, mas não é capaz de produzir epidemias, como o orinoco, o oraposte, são vírus encontrados na Amazônia que ocasionalmente infectam os homens. E isso, o que se suspeita com relação ao corona, é que tenha sido uma passagem desses vírus de animal para homem. Então houve essa grande desconfiança de que a China teria criado no laboratório esse vírus para causar epidemia. Isso é praticamente descartado, essa possibilidade. Mas que o vírus pode ter vindo de animais incorporado aos homens e a partir daí passou a se replicar, é uma possibilidade. Nesse caso do corona, falam no morcego. No morcego, que o corona estava alojado nos morcegos e que que aconteceu na China por conta do hábito alimentar até do próprio povo, que come morcegos, né? Há muita crítica, um povo desgraçado, não, é o hábito que eles têm. Pode ser que comer um filé mignon seja muito ruim para eles, mas gato, cachorro e série de outros animais que fazem parte da culinária chinesa. E eu não teço crítica a isso com relação ao povo. Esse é um grande erro, né? Esse é um grande erro. E na Amazônia se come macaco. É um hábito dos nossos ribeirinhos amazonenses comer macaco. E se sabe, você não pode ter um vírus desse do macaco que se incorpora ao homem. Agora, o vírus da AIDS é um desses. Fernando, me diga uma coisa. O corona, o novo corona, o Corona 19, né, que chamam, né? Eles batizaram com o nome de Covid-19. Covid-19. É um coronavírus. Também para satisfazer a curiosidade, qual é a letalidade dela? Ele vai para o pulmão, né? Ele trabalha em nível de alvéolos. É uma viragem respiratória. E o que ele faz nos alvéolos, né? Nos alvéolos, há o processo, a localização do vírus e sua multiplicação nos alvéolos causa um processo inflamatório. Tem muita gente que diz, o vírus vai lá e mata. Não. É a resposta... Aí não consegue distender o alvéolo? A resposta inflamatória do hospedeiro que, no fundo, vai matar o hospedeiro. Por limitação do funcionamento do pulmão, né? Que vai ficar cheio de vírus, cheio de secreção, o vírus se multiplicando e desencadeia o processo inflamatório. Em função da reação inflamatória que o hospedeiro produz para se livrar do vírus, esse processo inflamatório. E aí não tem respirador que acuda? Não, tem. Para os casos graves, que faz insuficiência respiratória, a solução é o respirador artificial. E ele consegue manter o indivíduo vivo? Consegue. Muitas das pessoas que sobrevivem à infecção é por conta do uso da ventilação mecânica, né? Tanto que a gente tem discutido nessa ênfase de que o corona e o atendimento não é exatamente feito pelos infectologistas, no qual é a minha especialidade, né? Ele vai ser feito pelos intensivistas, pelos anestesistas, aquele pessoal que cuida da ventilação mecânica, com o apoio de outros profissionais, inclusive. Acho que os fisioterapeutas que trabalham em unidades, eles podem dar uma contribuição muito grande nisso, porque muitos têm uma habilidade enorme de fazer a intubação, e esse é o momento da gente abrir a todos o que tem a capacidade para isso. Isso foi uma das coisas que eu me dirigi quando a doença chegou e se instalou na China, e começamos a estudar e receber as publicações oriundas de lá, quando a gente viu, essa chega aqui, né, pelas características que vinham ocorrendo na China. E vai ser grave, e vai ser uma grande
epidemia, é uma grande epidemia. Mas como tantas as outras epidemias respiratórias, não é um vírus gripal, não é um vírus da gripe, nem da influenza, é diferente do H1N1, mas produz um quadro clínico semelhante. E as pessoas morrem de problemas respiratórios. Mas eu vou logo ao ponto nuclear, a gente pode voltar mais adiante a esse tema, mas eu pergunto logo, está vindo mais zoada do que a realidade? Está. Você pode dizer isso para os telespectadores? Tá, digo sim. O barulho é muito maior do que a realidade, né? A doença ocorre, a infectividade, ela não é alta, por exemplo. As pessoas, ou melhor... A sua câmera é a 2, não? É a 2. A 2 é que você se dirige ao povo. Essa aqui. É essa aqui, que está na minha frente. Isso. Isso mesmo, doutor. Aí o que acontece, né? Houve muita perda, então a gente... quem trabalha em epidemiologia permite outros tipos de análise. Então, veja bem, por que a China? E por que a China foi tão grave? Foi tão grave na China? Porque a população chinesa é muito grande. Nós achamos que tem muita gente aqui no Brasil, são 200 e poucos milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 200 milhões. Então a população chinesa é muito grande. E aí é o seguinte, houve um problema sim. A demora em a China assumir a epidemia foi muito ruim para o mundo todo. Se eles tivessem, em vez de 30 de dezembro, tivesse anunciado no dia 17 de novembro a emergência que estavam sendo vítima, o mundo teria se preparado mais precocemente. Mas ainda teve esse dado complicador, né? Pois é. Então, cada país, em função de sua população, tem características diferentes. Aí, você pode me perguntar, por que é que morre tanta gente na Itália? A Itália tem a população mais velha do mundo. E são os velhinhos que morrem da doença. Nenhuma criança, com todo esse impacto, morreu. Tem aí os pais desesperados com meus filhos, eu vou isolar meus filhos. Não tem que se preocupar. Você viu que disse, eu vou esconder. Os filhos... Como se o vírus achasse. Vão adoecer e terão doenças brandas. E é importante, porque as crianças que adoecem criam um cinturão epidemiológico de proteção aos idosos. Então, essa é a questão. A gente tem que proteger, efetivamente, os idosos. A média de idade de óbito na Itália está de 82 a 83 anos, masculino e feminino. Então, esse é o problema. É porque a Itália... Mas a Itália não é melhor do que o Brasil? Bom, a gente descobre depois que não é tão boa assim. Tem um sistema de saúde, a população desenvolvida que come bem. Adoece menos? Adoece menos. Mas a Itália tem menos unidades de terapia intensiva do que tem no Brasil, proporcionalmente. Exceto que a população brasileira é maior. Aí é o seguinte, a população brasileira é jovem, é mais jovem. Temos nossos velhinhos e a gente tem que protegê-los. Tem que protegê-los sim. Mas os nossos velhinhos, eles são muito menos numerosos do que na Itália, Espanha, são países que têm essas características. E por isso, é por essa razão que está morrendo mais gente lá. Vai morrer o número no Brasil? Não. A letalidade no Brasil até agora está abaixo de 1%. Então, o seguinte, de cada 100 pessoas, e quando a gente seleciona, está no grupo idoso. Nesse grupo idoso é que a gente tem que prestar atenção. Quando os primeiros casos começaram a acontecer, eu falei com as autoridades de saúde aqui no estado e digo, nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas. E cuidando das pessoas, a gente vai evitar que muitas pessoas venham a falecer, que desenvolverem formas graves. Mas a gente já viu entrevistas da televisão de pessoas que tiverem coronavírus, passou com uma gripezinha realmente. Essa é a maioria dos casos. Nesse ponto, voltei para a sua pergunta, me perdoe, é que ao vir no exagero, o exagero não significa que a gente se esconda para não cuidar. Nós temos que cuidar. Ô Fernando, essa palavra gripezinha está demonizada, né? O presidente foi dizer isso, foi um escarcéu. Aí, quando eu digo assim, gente, está tudo errado. Está tudo errado. A fala do presidente está errada, as medidas
de isolamento da população, ela está errada, ela não vai interferir. O número de casos que vamos ter, alguma coisa. Até assistir o discurso do governador ontem modificado. O governador não está mais preocupado se a gente vai ter muito caso ou não, mas que o isolamento pode planificar, diminuir a curva. Ele é economista, conhece bem de estatística, e vai diminuir a curva. Eu chamo de achatamento da curva. Achatamento da curva. Então, esse discurso, isso não traz benefício, porque vai aumentar o outro problema do isolamento. Nós não suportaremos um país pobre, um estado pobre, com muita gente pobre, nós não suportaremos essas pessoas sem comer. Durante quanto tempo? Se vai ficar só 2 semanas, tudo bem. 10 dias, como está no decreto, aí tudo bem. Não vai causar impacto nem positivo nem negativo. Mas se você quiser isolar a população, terá que ser por um período muito maior. E aí os problemas serão muito maiores. Ô, Fernando, mas repare bem, um idoso rígido, eu tô encucado com esse negócio. Um idoso rígido, bem de saúde, ele está protegido contra o vírus. Ele terá uma doença mais branda e terá uma chance enorme de sobreviver, né? Eu ontem recebi, eu fiz minha nota anteontem e distribuí para os conselheiros do Conselho Regional de Medicina. E é incrível, essa coisa viralizou. Eu já recebi ligação de São Paulo, de Goiânia, um primo meu que mora em Goiânia que recebeu a nota e Mas você conflitou com o Conselho Federal de Medicina? Conflitei. Eu quero tratar desse assunto. Federal, não, eu quero tratar com você devagar, porque o nosso diretor de estúdio já avisou que nós vamos fazer um brevíssimo intervalo por causa dos anunciantes, mas eu quero voltar com você, já tenho muito assunto. Então eu quero voltar com você, que nós estamos muito curiosos. Eu e os nossos telespectadores também estamos muito curiosos, porque o pessoal está vivendo um momento infernal, né? E os nossos velhinhos estão assustados. Por isso que eu perguntei, uma pessoa idosa, na sua rigidez física e mental, eu tenho a impressão que o vírus vai chegar por perto, mas isso eu não quero não. Vai querer pegar aquele idoso que já está baqueado. Não, ele vai adoecer, ele vai ter a doença. Mas o que redunda no morte são as complicações. Então, os idosos já têm doenças associadas que predispõem o aparecimento de formas graves, que facilitam, é o caso do diabetes, é o caso da hipertensão, que altera o funcionamento dos órgãos e que as pessoas poderão ter doença mais grave. Ontem, antes do seu intervalo, eu recebi o telefonema de um primo meu, não é médico, ele é engenheiro, de Goiânia. Né? E ele perguntou, eu vi uma nota aqui com o seu nome, foi você mesmo? Eu digo, fui eu mesmo. Ele disse, mas eu não estou fazendo nenhuma segregação. Eu sou atleta, corro, disputo e ainda namoro. Então, eu não vou pegar essa doença grave de jeito nenhum. Então, eu digo, siga o seu curso. Mas não é bom facilitar, né? É exatamente o contrário dele, eu estou nessa fase de risco. Outra coisa, é difícil o indivíduo chegar aos 70 anos dizendo, eu nunca adoeci. Quando chegar aos 70, ele deve ter pelo menos um pecado com relação à saúde, um ou dois. No mínimo uma hipertensão, né? Hipertensão. A chamada hipertensão essencial, né? É essencial, é aquele produto da nossa alimentação, da vida sedentária, de uma série de coisas que levam a gente a desenvolver esse problema e que depois que desenvolve não retroage e fica vulnerável a doenças. E não é só, não. Eu até diria, o H1N1, que é gripe, que é a influenza H1N1, o ano passado, quer dizer, mata mais do que a coronavírus. Eu quero voltar tratando desse assunto. Sim, vamos lá. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e retornamos com essa conversa bastante elucidativa com o nosso caríssimo doutor Fernando Pedrosa, que gentilmente chegou à nossa casa e nós estamos aqui honrados com a sua presença. Voltamos já. Transforme suas vendas a prazo em capital de giros, sem burocracia, de forma simples, segura e ágil. Estruturamos a operação conforme necessidade do cliente. Aqui no ACL FDIC, seus recebíveis valem mais. Agilidade e flexibilidade, taxas competitivas, desintermediação financeira, isenção de IOF nas operações. ACL FDIC, solidez e credibilidade há 28 anos no mercado financeiro. Empresarial Leonardo da Vinci, fone 8233273911.
Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos retornando dessa conversa agradável. Vou colocar um pouquinho aqui para não fugir do lugar comum, um pouquinho de álcool gel. Você tem alguma coisa contra, Fernando? De forma nenhuma, muito pelo contrário. O álcool gel é um elemento importante para a prevenção individual das pessoas. Não faz vergonha, né? De jeito nenhum. Todos devem ter, deve estar disponível para que todos usem, né? No meu carro tem um frasquinho desse, eu também faço a minha Então vamos entrar aqui no tema, eu chamo do tema fulcral da nossa conversa. O nosso presidente Bolsonaro, ele fez uma declaração e essa declaração criou um verdadeiro terremoto de opiniões foi um negócio complicado, de rompimentos políticos, etc, etc. Ele disse, em síntese, que não havia necessidade dessa segregação radical. Você concorda ou você repudia essa afirmação dele? Eu concordo. Em relação à segregação radical, a gente tem que segregar em relação à idade, os velhinhos e aquelas pessoas que têm doença grave, que deve estar afastada do contágio, essa sim, mas a população em geral, nós pagaremos um preço muito maior do que do corona com relação a isso. O presidente Bolsonaro não disse nenhum absurdo. O presidente, ele só tem um jeito dele falar. E talvez o jeito não seja tão polido para defender o assunto. Então eu me conto a história. Desde o início, esta era a minha opinião, de que a segregação não deveria, tanto que eu disse à Secretaria de Estado, gente, temos que nos preocupar e gastar nossa energia para preparar as unidades e para cuidar das pessoas que venham adoecer. A doença não é invariavelmente fatal, não é uma hidrofobia, uma raiva humana que mata 100% das pessoas. Então a gente tem condições de salvar a maioria das pessoas que venham a adoecer, a ampla maioria. E vamos perder alguém, vamos, porque tem um velhinho lá acamado, diabético, descompensado, ele vai ter uma forma grave da doença. Mas um diabético compensado não deve temer nada. Não, muito menos. Um pouquinho só. Se ele for já idoso, porque o idoso que já carrega as complicações do diabetes, as complicações vasculares, as complicações cardiológicas, renal e visual. A visão não, ele pode ficar cego mais rápido, mas as outras complicações ele já tem em fase mais avançada do que a população em geral. Muitos já estão fazendo diálise aí. Então essas pessoas estão expostas a um risco elevadíssimo, mas os outros não. Essa foi a minha opinião. Mas diante daquele senso comum generalizado de que todos tinham que fazer aquilo, eu pensei, se eu sair com uma opção contrária, eu vou ser trucidado. Mas pude ouvir, a primeira pessoa foi o deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra que é colega seu. Que é colega, ele é médico, é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, não tenho relação e amizade próxima com ele, mas já assisti pronunciamentos diversos dele no Congresso Nacional, e aí Osmar Terra manda uma comunicação para um colega dizendo isso tudo que eu sabia que era verdade. E aí, pronto, naquele momento eu fiquei entusiasmado para me manifestar também. Você não estava sozinho mais. Eu já vi que eu não estava mais sozinho, e tinha uma pessoa que, além de médico, era uma autoridade política. E aí assisti o pronunciamento do presidente.
Se eu já estava propenso àquilo ali, o presidente, mesmo não sendo médico, ele é uma autoridade nacional, como é o Donald Trump, que andou pelo mesmo caminho depois. E aí eu fiquei, então, gente, eu estou convencido de que essa é a situação e eu não vou externar. Eu quero ajudar as pessoas. Toda a vida foi o que eu fiz. Estamos no caminho certo? Jerônimo, eu não tenho atividade político-partidária. Certo. Minha história, inclusive, é super interessante. Mesmo não tendo, aqui e acolá eu tive simpatias por alguns governantes. São simpatias pessoais, o conhecimento pessoal que facilita. E eu me recordo quando um governador do estado mandou prender o presidente do Sindicato Médico por causa de uma greve que tinha no Instituto Médico Legal. A greve não era para ganhar mais, não era porque era condições de trabalho. E aí mandaram prender o presidente do Sindicato dos Médicos. E eu fiquei indignado e a imprensa publicou o que eu disse. Quem devia estar preso é o governador, porque o governador é que é o responsável pela manutenção do Instituto Médico Legal. É o gestor. Aí veio aquela revolta, mas Fernando, como é que você diz isso do governador? Governador. Não, eu não disse para ele ser preso, não, eu não desejo que ele seja preso, mas eu fiz apenas um comentário de que a responsabilidade não é do presidente do Sindicato dos Médicos, é do governador. É do governador, que é o responsável pela manutenção do Instituto Médico Legal. Importantíssimo órgão que nós temos aqui. Fernando, quando será o nosso momento crucial com relação a essa epidemia, essa pandemia? Quando é que será o nosso momento crucial? A gente não sabe, porque nós somos uma população diferente. Mas, quer dizer, já para responder sua pergunta... Cada estado tem o seu momento, né? Cada país. E no Brasil mesmo, a nossa realidade é diferente de São Paulo. São Paulo tem 16 milhões de habitantes, só na capital, o estado todo de Alagoas... 41 milhões. 41 milhões. São Paulo. O estado todo. São Paulo, né? A densidade demográfica, talvez ninguém saiba, Alagoas é a terceira densidade demográfica. Excluindo Brasília, porque eu acho que não pode ser aplicado... E São Paulo, o Rio, Alagoas é a terceira densidade. Para você ter ideia, São Paulo tem quase a população da França. Pois sim. O estado de São Paulo tem quase a população da França. E o aglomerado de pessoas e tudo, a gente vai ter mais casos lá. Então a gente disse, nós vamos ter casos num micromunicípio que Alagoas tem diversos dele? Provavelmente não, porque não vai haver contato. Aí a gente diz, puxa, o pessoal que está na zona rural, que vive naqueles sítios do sertão, vai adoecer? Dificilmente, só se houver uma situação muito especial para que essas pessoas venham adoecer. Então, não vai, é onde as populações estão aglomeradas. Mas a gente tem um estado de aglomeração, Maceió tem 3 milhões e 100 mil habitantes, é uma população relativamente aglomerada, mas não tanto como o Recife. O município de Recife é pequenininho, não é a população, é o município. E provavelmente vamos ter em Pernambuco, como já estamos tendo, muito mais casos do que aqui em Alagoas. Nosso estado está preparado? Aí é que teve. O CRM deve estar marcando isso aí em cima, né? Eu disse, nós fizemos, o primeiro órgão que fez uma reunião com todos os médicos em Alagoas foi o CRM. Para alertar sobre a epidemia e falar sobre a doença para os médicos. Reunimos mais de 300 médicos no auditório do Conselho de Medicina e depois disso teve somente uma reunião que foi do COSEMBS, que também cedemos o auditório para ser lá no Conselho, que foi segunda-feira da semana passada, eu acho, e teve em Arapiraca, porque alguns colegas teve reunião em Arapiraca e em Palmeira dos Índios. Fora disso, ninguém se preparou. Quando a cólera chegou, nós passamos um mês nos preparando, mas ninguém se preocupou. Me parece que as autoridades ficaram mais preocupadas em isolar os doentes. Está mostrando. São Paulo, o número de casos está subindo, São Paulo tem isolamento populacional e está subindo. Rio está subindo, Minas Gerais está subindo, agora tem no Amazonas. Então, todo o número de casos vai se elevar muito. E só vai parar quando a população, se não surgir uma vacina, só vai parar a ocorrência de casos. E aí você fez, quando é que isso vai acontecer? Tem uma ideia? Nós vamos ter um aumento, vamos ter um platô.
mais ou menos baseado no que está passando a Itália e que passou a Rússia, ou a China. Então a gente vai ter esse patamar que subirá o número de casos em torno aí de 2 meses e depois irá caindo. No momento em que a população estiver imunizada, se não é pela vacina, é pelo próprio vírus, estiver imunizada e o vírus não encontrar mais hospedeiros. Aquilo que eu disse, esgotamento do suscetível. Suscetíveis são as pessoas. O vírus não tem reservatório. Fernando, e nesse ínterim, nesse meio tempo, como é que vai ficar a população? É isso que eu queria tratar com você. A gente tem que isolar os velhos. E o restante pode ir embora? As crianças e as escolas devem estar abertas. Devemos evitar as aglomerações. Está tudo certo. Aglomeração de pessoas. Vamos cancelar os eventos. Está tudo certo. Nós não vamos facilitar que o vírus se instale, mas vamos deixar aquele curso. Mas as ocupações habituais devem retornar? Devem retornar, acho sim. O comércio está parado, a indústria o comércio está parado, a produção está parada e as pessoas... E eu não sou economista, viu? Mas as pessoas que não comem, que não trabalham, não têm dinheiro. Qual é o percentual de população em Maceió que vive na informalidade? Eu vejo de vez em quando esses números são estarrecedores. Essas pessoas estão sem trabalhar. Se o vendedor de picolé lá na praia não está mais vendendo picolézinho, como é que ele come? Ele sim vai ficar mais suscetível ao vírus. Numa fase depois, sim. É possível que sim, porque ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar mais suscetível a adquirir doença e ter de forma mais grave. Quer dizer, você acha que o Brasil deve retomar a sua dinâmica operacional, a população, com absoluta convicção. Você diz isso para alguém? Você diz isso para a Câmara 2? As pessoas devem voltar às suas atividades normais, né? Com restrição aos idosos, mas as aulas, o prejuízo que nós estamos tendo na educação desses jovens sem aula, a gente precisa medir isso aí. E aí, essas crianças vão voltar. Elas vão se contaminar? Vão. Algumas vão desenvolver a doença? Vão. Mas nenhuma vai morrer. Não morreu até agora uma única criança no mundo. Mas uma vez que nós não temos vacina, a infecção nessas crianças construirá a barreira protetora para toda a sociedade. Porque o vírus chegará um momento em que ele não encontrará mais suscetível. Vou voltar à cólera. Por que foi que a cólera acabou no Brasil? Não foi porque... Não é porque ela fosse boazinha, não, né? Nem porque eu vou embora. Um secretário de saúde aqui botou um palanque, fez um discurso lá na Vila Brejal e disse que ia acabar com a cólera. A cólera, quando ela atingia uma população, ela durava de 4 a 6 semanas e depois desaparecia. É a história natural da doença, não é o caso do corona. O corona vai ser 4 meses, possivelmente 4 meses. Poderá ser mais rápido e tudo, até porque o Brasil tem uma população ainda diferente e que não foi testada no mundo, né? Que é diferente, uma população jovem que agora está sendo testada. E aí a gente vai começar a assistir. Não, os doentes estão acontecendo e a segregação? Está surtindo efeito? Ah, não, seria muito pior. Aparece todo tipo de discursos e argumentos para isso. Não, mas seria muito pior. Qual é a prova documental de que seria pior? A Itália está lá sofrendo, já tem mais doentes do que a China. Por quê? Porque tem uma população velha. Ah, não, porque a Itália está segregando, a Itália, a França, a Inglaterra, tudo. A Espanha está um rigor. A Itália está prendendo as pessoas. Esse rigor está produzindo o quê? Um caos econômico posterior. E a economia, eu não sou economista, mas a gente lê e é curioso, do mesmo jeito que somos médicos, a gente também é economista, né? O que é que vai acontecer para recuperar a economia desses países, será muito complicado, porque a coisa não se forma. Vamos passar, digamos, um mês aqui em Alagoas fechado e depois a gente reabre tudo e volta tudo a funcionar como era antes. E você acha que agora Alagoas aguenta o mês fechado? Eu acho que não. Eu acho que não aguenta uma semana.
Eu acho que não aguenta a semana. Logo, aqueles que se interessam por isso devem estar vibrando. Nós vamos ter saques em supermercados, em lojas, então, o Bom Preço, o Walmart, Extra, G Barbosa e demais estabelecimentos, se prepare, porque essa população vai saquear. Vai saquear. Já está vendo saques, viu? Eu soube, eu não passo o recibo porque o WhatsApp sai muita mentira, mas que em São Sebastião, São Vicente, no litoral santista, litoral paulista, já teve estabelecimentos lá saqueados. E isso criará um caos nacional de expectativa não previsível. Eu vou lhe ser sincero, não sou adepto nem de guerra civil, nem de aí é que vai morrer gente com base na espingarda. E aí me assusta a possibilidade de voltarmos a ter que um regime militar novamente. E que tem pessoas que estão interessadas nisso. Muito. Né? Muito. E eu de forma nenhuma acho que o Brasil está aprendendo na democracia. Politicamente é o que eu posso falar, mas não tenho vinculação. Mas nós estamos indo no caminho certo com essa orientação do Ministério da Saúde, em harmonia com as secretarias. O CRM deve estar participando disso em cima, né? O CFM participa. O Conselho Regional de Medicina, esta opinião, Jerônimo, é minha exclusivamente. Sim, eu não levei. São quantos conselheiros lá no... São 42 conselheiros. Você está falando por você, não é? Eu falando só por mim. O Conselho não discutiu este assunto. Como foi esse negócio lá do Conselho Federal com a nota sua e tal? Como foi esse negócio? Eu não sei. O Conselho Federal não se manifestou, mas ele continua defendendo o isolamento das pessoas. Eu faço parte da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina. Estivemos reunidos. Essa não foi a recomendação da Câmara Técnica. E o que eu posso dizer é que esta não foi a recomendação. O plenário do Conselho Federal é que assumiu isso com uma medida a ser tomada, o isolamento das pessoas. Sim, mas não houve nenhuma admoestação a você, não, pela sua nota. Até o momento, não. Até o momento, mas você editou uma nota e depois você voltou atrás, é isso? Não, o que existiu foi outro aspecto inicial. Eu disse, o que eu tinha dito, o Conselho aprovou, não foi minha. A questão do médico atendeu, não, né? O plenário. Era o atendimento das pessoas eletivas. Quer dizer, o Conselho manifestou em nota de que os médicos deveriam continuar atendendo os atendimentos eletivos. Porque o Conselho Federal... O Conselho Federal já tinha dito que era para deixar. E aí é o que eu fico. Nós temos uma população que não só adoece de coronavírus, não. Temos muita gente necessitando de atendimento. São pessoas que têm doença crônica, inclusive de fatores de risco para o corona, morrer do corona, isso a gente está dizendo. E essa foi a posição do Conselho. Nós recebemos um bombardeio enorme dos colegas e o Conselho resolveu voltar atrás da nota, mesmo porque... Aí não foi você, foi o Conselho. Foi o Conselho. Essa foi todo o Conselho. Tanto a decisão, a opinião para que as pessoas, os médicos não deixassem de atender os eletivos. Isso foi do Conselho? Do Conselho. E a revogação dessa nota, porque nós, hierarquicamente... E foi do Conselho também? Nós somos subordinados ao Conselho Federal conforme a hierarquia. Claro. Da mesma forma que a OAB Nacional, a OAB Regionais, tem que acompanhar a OAB. Eu posso até discordar, é um direito que me assiste, mas aí o Conselho Federal já havia manifestado, para minha estranheza, porque o Conselho Federal, os Conselhos de Medicina defendem a sociedade, muitos colegas acham que o Conselho existe para defender o médico, não. Quem defende o médico é o sindicato. O Conselho defende a sociedade. E aí nós fizemos aquela, mas já que o federal pensa diferente, eu não sei se... Aí é que eu digo, eu não milito em partido político e de repente eu posso ser traído pelas opiniões por aí afora, como Fernando, eu percebi agora recentemente. Mas o médico ele só deve atender se ele estiver bem equipado. Sim. Você defende, por exemplo, a atuação do médico sem o estado das condições? Não, eu digo nessas UPAs por aí da vida e tal. Tem que ter os EPIs, Fora disso, você defende o médico que se recusa a atender.
Eu digo, defende no sentido muito de você... complicado. A gente Não, mas você se harmoniza com isso, né? Sim, O médico sim. diz, olha, como é que eu posso atender sem uma luva, sem uma máscara? Sem uma máscara, se ele não tiver proteção, ele pode se negar. O Código de Ética permite isso. Permite isso, né? Permite isso. Que o médico Não é nem o conselho, é o Código de Ética, né? pode recusar atender em locais onde não é oferecido condições de segurança para que o médico trabalhe. Mesmo com risco de vida para o paciente? Não. Se tiver risco de vida, ele tem que atender. De qualquer jeito. Até de bermuda. É. Até de bermuda, porque essa é a nossa missão, eu disse. E aí, eu tenho 61 anos, sou diabético, sou hipertenso e eu não deixei de atender os pacientes. E os meus pacientes não são particulares, não, é do SUS. Eu atendo no programa de tuberculose e hanseníase, outra doença contagiosa. E eu continuo atendendo porque os meus pacientes que fazem uso de talidomida, eles precisam da droga porque senão eles morrem. Ele precisa ter uso contínuo da medicação. Então eu tenho que garantir a eles o abastecimento. E o seguinte, aí é um grande defeito meu, eu fiz medicina para salvar vidas, não para permitir que elas morram. Né? É claro que estou me protegendo, estou tendo o cuidado necessário que precisa ser feito, mas eu não tive coragem de suspender o atendimento desses pacientes. Fernando, e essa medicação que o Ministério da Saúde vai soltar aí para os estados todos aí, essa medicação que pelo que eu entendi, ela vai ter que ser aplicada no momento crucial do paciente. Só para os casos graves. Casos graves. O que você acha disso aí? Graves. Acho que há indícios de que essa medicação... Essa é a medicação para a malária, né? É a medicação que usamos há quase 100 anos, né? Em 60, 80 anos, a gente usa essa medicação para tratamento da malária. E tem aqui para a gente tratar dos pacientes de malária que vêm da região amazônica. Você acha que ela pode salvar o paciente? Eu gostaria muito. Os trabalhos não são conclusivos, mas há indícios. E numa situação dramática dessa, está correto o uso da cloroquina para tratar esses pacientes conforme os protocolos já definidos. E essa medicação vai deixar de ser de receituário livre nas farmácias, o Ministério já sinalizou nesse sentido, vai ter que ter receita médica e vai ser usado sob a supervisão do médico. É medicação que tem efeitos adversos e aí as pessoas têm que estar alertadas para os efeitos adversos e as equipes que estão tratando têm que estar preparadas para cuidar também dos efeitos adversos oriundos do uso da cloroquina. Você fala efeito colateral, é? É porque são duas coisas. Efeito colateral é aquele efeito diferente que a gente quer. Efeito adverso é aquele efeito que nocivo. E aquele efeito iatrogênico? E iatrogênico é o pior, porque é em relação às pessoas. Ele cria outra patologia, né? Iatrogênico exatamente, você produz outra doença. Esses são os efeitos adversos. Por exemplo, tem medicamento que dá sono. Ele não é usado para dar sono, mas quando o paciente toma, tem sono. Então, ele é um efeito colateral. Dá sono é um efeito colateral. Isso não causa dano nenhum ao paciente, mas outros medicamentos causam dano às pessoas. Aí, é o caso da cloroquina, que alguns pacientes desenvolvem efeitos adversos, que não são colaterais, são adversos. Fernando, e aqui em Alagoas, o Conselho de Medicina, ele tem alguma previsão do que vai acontecer aqui em Alagoas? Tem alguma? Você tem, pelo menos... A previsão é minha, né? A previsão é minha. O Conselho está acompanhando isso, não? O Conselho está, a gente está acompanhando, mas nós não estamos mais. Nós resolvemos, pelo menos nesse momento, não emitir... O Conselho resolveu não emitir opinião. O Conselho Federal omite. E aí eu digo, veja a resolução. E a sua opinião, que é muito importante para a gente. O que é que você acha, Fernando? É que nós Alagoas já vai passar por isso de forma... É provável que passe isso bem menos do que esteja se esperando. Nós vamos ter o número de casos aumentando, vamos ter mais casos. Não apareceu ainda nenhum óbito relacionado, mas vai aparecer, não será diferente. Depois que a gente tiver 100 pacientes, que a gente comece a ter um óbito aqui e acolá. Mas eu tenho muita fé
nas pessoas, nos nossos médicos, nos nossos colegas, que vão cerrar fileiras para atender as pessoas da melhor maneira possível. Isso vai minimizar, tenho certeza disso. Alagoas, os nossos profissionais nunca se furtaram em atender as pessoas que necessitam e nesses momentos de epidemia. Então nós vamos cuidar das pessoas e eu acredito sim nisso, né? Eu só espero que os colegas médicos, uma coisa que está me preocupando é que preservem o sigilo da informação. Essa informação tem que ser exclusiva da Secretaria de Estado da Saúde. As pessoas podem falar sobre prevenção, sobre prevenção, mas não falar, eu estou com doente, doutor, o seu fulano chegou aqui com coronavírus, e mesmo que morreu um paciente num hospital privado aqui, e não era coronavírus. Então, isso gera uma intranquilidade, isso gera insatisfação familiar, isso é proibido pelo Código de Ética Médica, o sigilo profissional médico continua valendo, apesar de toda a exposição pública que há em torno disso. Ô, Fernando, só um parentezinho, você viu uma médica produzindo fake news? Você viu isso? Não vi essa não. Foi, a polícia pegou. A polícia pegou e ela se desculpou, dizendo que realmente ela não tinha... Foi um negócio que eu fiquei estarrecido. Uma médica veiculando pelas redes sociais uma notícia falsa. Falsa, rapaz. A gente está atento, o Conselho está atento para isso. Isso demais com relação a esse tipo de coisa, porque essa entra pela ética mesmo e a gente vai coibir, os colegas não podem descumprir o que está no Código de Ética, né? Não precisa ficar porque hoje nós estamos vivendo um escancaramento dos direitos individuais da pessoa. Todo mundo chega lá, bota aqui, olha, eu atendi o senador tal, aí faz uma selfie com ele na mesa, na cama. Isso não pode fazer. Né? Isso não pode fazer. Mas ele autorizou. Mas mesmo assim não pode. Não pode isso. Isso rompe um dos conceitos basilares da medicina, que é o sigilo. Hipócrates dizia que nós tínhamos que guardar sigilo, segredo, ao entrar nos lares das pessoas. E isso está valendo até hoje. Eu digo que Isso é irrevogável, né? Irrevogável, é pétreo. Normativa pétrea. E aí, nesse momento, aparecem alguns colegas, olha, salvei a vida do deputado fulano de tal, e bota a foto dele no jornal, e bota... Não precisa. A gente não precisa disso. A gente tem que salvar a vida das pessoas e se orgulhar do que fiz e que faz. Os 16 mil pessoas que nós atendemos com cólera e não morreram a epidemia há 40 anos atrás, eu não precisei botar no jornal, nem fazer nenhuma divulgação pública. Está lá nos anais que a ciência produziu, que eu produzi, que eu publiquei nas revistas, que a Secretaria Estadual da Saúde tem esses números todos. Né? E isso que foi gratificante. Isso orgulha a gente que não é. Claro, o médico não precisa disso, não. Então tem muita gente. Passar informações orientadoras, sim, é uma coisa, mas fazer publicidade em cima dos doentes, isso é antiético. Ô, Fernando, então, em cima de tudo isso que você acabou de dizer, eu sou forçado a concluir que o nosso presidente, ele disse o que você disse aqui, só de forma diferente, né, rapaz? De forma diferente. É a forma agressiva, né? dele lidar, é a forma com que ele fala. Ô, Fernando, aí eu digo, houve um descompasso, porque está todo mundo dizendo, ele está contra o que o Mandetta disse. E a turma aproveita, né? O Mandetta já tinha dito isso na entrevista anterior, dizendo que é preciso olhar de outros olhos a essa questão do isolamento. Mas o Mandetta, né, que é uma pessoa experimentada, um deputado, claro que o Bolsonaro também foi deputado 5 vezes, me parece, né? Mas ele tem uma formação de origem diferente. Ele tem uma formação militar, aquele que você diz. Eu costumo dizer que ele tem uma formação monossilábica. Sim, não tem muita conversa, não. Está errada a forma com que ele se expressou. Mas o Mandetta tinha dito aquela coisa. Aí parte da imprensa disse, não, estamos esperando a renúncia do Mandetta. Eu recebi, Mandetta renunciou, o novo ministro da Saúde... Mas isso é fake. É fake.
E ele deu entrevista amanhã, continua no Ministério, ficarei aqui enquanto o presidente quiser que eu fique. Né? E ele tem um trabalho onde os conselhos de medicina do Brasil, os conselhos regionais, aprovaram a nota, nós também, eu também, né, os presidentes aprovaram, de apoio ao Mandetta, ao ministro da Saúde, que está fazendo o trabalho. Isso foi assinado por todos os conselhos regionais de medicina. Infelizmente, o Conselho Federal não quis participar. Não participou, não sei se foi consultado, não foi, mas essa nota foi assinada e essa liberdade. Nós temos o direito de dizer, Mandetta, nós estamos dando o seu apoio integral. E eu não vi. A questão da segregação, ela tem um limite e precisa acabar para os setores econômicos. E devíamos proteger os idosos, mais uma vez eu digo, temos que isolar os idosos, sim, temos que isolar os doentes, sim, mas não a população economicamente ativa e os escolares, porque essa medida não contribui com o desenrolar da epidemia. Ô, Fernando, só me satisfaça uma curiosidade, que eu acho que as minhas curiosidades também são dos nossos telespectadores. Sim. Vamos pegar um indivíduo aqui, Paulo, mora numa casa onde há um idoso com diabetes. Sim. Paulo trabalha numa indústria, vamos liberar para ele trabalhar. Certo. Como é que vai ser essa segregação dele com esse idoso naquele ambiente, num apartamento, por exemplo, de 90 metros quadrados? O Sina está sendo bastante gentil com relação a 90 metros quadrados, porque as pessoas vivem aí nas favelas, que hoje chamam comunidades. Como é que vai ser essa segregação dele com o idoso? As pessoas chegam em casa, toma banho, lava as mãos com água e sabão, lava com álcool e não vai beijar o idoso, nem beijar ninguém dentro de casa. Oi, gente, cheguei, tá tudo bem, né? E não vai beijar ninguém, nem vai ter contato com ninguém. Com os idosos mais ainda. Deixa ele sentadinho lá. Eu vou dar um abraço na minha manhinha. Não, por enquanto, suspenda esse abraço, esse beijo. Vamos esperar um pouquinho mais, isso não é tão demorado assim. Serão 4 meses ou 5 meses no máximo. Né? A China já liberou tudo. Né? A epidemia passa e vai passar aqui, porque não é diferente do que aconteceu na China, do que está acontecendo na Itália. A gente está aqui assustado com a Itália, daqui a pouco a Itália não tem mais doente. E o Brasil está aqui com um monte de pacientes novos e tudo. Não, é um ciclo normal da epidemia, que essa civilização, nossa civilização, já sofreu diversas delas e continuará sofrendo, né, em outras epidemias. Fernando, nosso programa, lamentavelmente, eu sempre digo, né, sob protesto meu, nós vamos ter que encerrar, mas eu vou permitir que o ilustre amigo dirija-se aos nossos telespectadores com uma mensagem, claro, pelo tudo que você falou, uma mensagem de otimismo. Por favor. Essa mensagem de otimismo é de otimismo mesmo. Primeira coisa que eu já disse desde o início, nós não podemos cultivar o pânico. O pânico é pior do que a doença. É necessário as pessoas que tenham manifestações respiratórias fiquem isolados, até para proteger os idosos. É necessário que a gente proteja os idosos e que essa epidemia no Brasil deverá passar com um impacto muito menor do que ocorreu nos países da Europa, como também na China, né? Pelas razões que eu já explicitei aqui. E vamos prestar solidariedade. Fala para os médicos que eles têm que cuidar das pessoas. É essa a nossa missão. Essa é a nossa missão que nós aceitamos desde o momento que a gente colou grau na universidade. Então vamos cuidar das pessoas e acreditar. Eu continuo acreditando nos governos, apesar de manifestar a posição contrária a alguma declaração de algum governante ou de alguma medida que foi tomada. Eu faço isso não baseado em nenhuma tendência política, faço isso baseado em razões técnicas de alguém que estudou mais do que os outros. E de vez em quando a gente vê algum médico, eu sou contra, eu sou a favor. É preciso se debruçar sobre os números,
sobre a história e sobre o que é que pode acontecer. E nós vamos ter que dedicar muito do nosso esforço para salvar as vidas, que é possível salvar. A gente vai ter muito poucos óbitos. Isso eu acredito, viu, Geraldo? Acredito mesmo que os óbitos aqui serão muito menores do que ocorreu na Europa e na China. E vamos, né, ter fé em Deus. Eu sei que as igrejas estão fechadas, parece que uma liminar em São Paulo já mandou abrir, né? As coisas começam a surgir aí, mas que mesmo sem frequentar os nossos templos, seja lá qual seja, né, católico, evangélico, da Umbanda, a gente tem nossas orações a fazer e acho que deve cultivar isso aí, porque reforça muito, muito. A fé sozinho cura, Jerônimo, a gente sabe disso. Maravilha. Como dizia o profeta Paulo, vamos combater o bom combate sem perder a fé. Exato. Aliás, citado por Machado de Assis. Isso. Fernando, sucesso para você, muito obrigado. Foi uma honra. Eu que agradeço. Foi uma honra para casa tê-lo aqui. Foi um momento elevado e que eu vou tomar a liberdade de convocá-lo mais vezes, sempre que houver um assunto momentoso. Sucesso lá na sua gestão perante o nosso Conselho Regional de Medicina. Seja muito feliz junto com a sua família. Muito obrigado, Geraldo. Eu sou quem agradeço. Meus queridos telespectadores, muito obrigado. Sempre agradeço essa honrosa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.